Oremos ao Senhor pela vida da serva. Baixa sua cabeça. Deus, obrigado. Obrigado pela igreja que se reúne aqui nesta noite. Nós queremos ouvir a tua voz, e por isso nós viemos a este lugar. E nós colocamos diante do Senhor a vida da Rebeca Nolasco, pedindo que o Senhor use-a como instrumento do Senhor para que a palavra chegue aos nossos corações e nos desafie a uma vida relevante no reino do Senhor e nesta cidade. Capacita a tua serva e fale os nossos corações nesta noite. Nós rogamos ao Senhor em favor daqueles também que ofertaram sua vida, sua oferta ao Senhor, que o Senhor possa estar provendo a necessidade de cada um aqui presente nesta noite. Louvamos o teu nome. Amém. Graça e paz, amados. Estou tremendo. Deus, Ele me concedeu várias habilidades. Eu sou grata por elas, mas infelizmente pregar não foi uma delas. Mas a gente, trabalho dado é trabalho cumprido, então nós vamos conversar um pouquinho nessa noite sobre obediência, graça e orgulho. E sobre como essas coisas possivelmente podem estar associadas umas às outras. A versão NVT é o primeiro texto que a gente vai ler nessa noite. É um texto conhecido da igreja. 1 Samuel 15, 22. É um texto bastante conhecido. Não vamos ler inteiro, vamos ler apenas uma pequena parte, que é a que a gente mais utiliza quando vamos falar. 1 Samuel 15, 22. Que vai dizer, o ponto que eu quero ler é: a obediência é melhor do que o sacrifício. O texto inteiro, ele vai trazer a nós, primeiramente, o termo sacrifício utilizado por Samuel, ele é um modo literal. Era o sacrifício que o povo de Deus fazia após ter cometido algum erro para alcançar o perdão de Deus. Mas, se a gente trazer para um modo menos literal para as nossas vidas hoje em dia, às vezes a gente pode pensar que a obediência em si é um sacrifício. Estou sacrificando o meu baba para obedecer meus pais. Estou sacrificando uma ideia que eu acho muito boa para obedecer o meu chefe, porque o meu chefe mandou fazer de um jeito. E entre outras coisas que a gente deixa de fazer ou faz sem querer muitas vezes, ou faz de um modo diferente do que aquilo que nós pensamos ser o mais certo, porque nós temos uma autoridade acima de nós que discorda do que nós estamos fazendo. E aí essa obediência, ela bate no nosso ego, no nosso orgulho, ela dói um pouco. E a gente passa a ver a obediência como algo chato, algo que a gente não quer fazer. E quando a gente deixa esse nosso orgulho falar mais alto, isso nos leva a muitos erros, mas a gente vai chegar no ponto do orgulho. Tem uma frase de um filme, eu não lembro exatamente qual filme, mas que ele vai falar que é muito mais fácil conseguir perdão do que permissão. O contexto do filme era a menina sabendo que os pais não iam deixar ela fazer certa coisa, ela foi e falou: vou fazer sem falar com eles, porque depois eles vão me perdoar. Porque eu sei que se eu perguntar, eles não vão me deixar fazer. E muitas vezes a gente olha para a nossa vida cristã num viés parecido com esse. A gente fica naquela falácia da não, porque a gente está na época da graça, é o reino da graça, vamos ser perdoados. E nós caímos no erro de viver como nós queremos, fazermos o que nós pensamos que é certo. E isso muitas vezes vai nos levar a ter uma vida que desagrada a Deus. Então, quando a gente pensa que é mais fácil ter perdão, que a gente vai alcançar a graça, a gente fica nessa de não obedecer a Deus. Como se a graça fosse algo que fosse acontecer, fosse algo futuro, muito distante. Lá no juízo final, quando Jesus vier sobre as nuvens com poder e glória. E não. A graça, ela não é algo distante de nós. Ela é algo muito real, é muito presente, ela é viva em nós.
E quando ela nos alcança, ela tem que nos alcançar e fazer mudança. Ela tem que nos alcançar e mudar o modo como nós olhamos para o mundo, o modo como nós olhamos para as pessoas, o modo como nós olhamos principalmente para nós mesmos. Então, quando nós deixamos que a graça ela venha e nos transforme, ela vai fazer com que a obediência deixe de ser esse fardo, esse sacrifício, essa coisa que é muito chata de fazer. E nós passamos a verdadeiramente termos uma vida que comunica essa graça. A graça ela nos alcança, passa por nós e alcança outras pessoas. Não só pelas nossas palavras, nós pregamos o evangelho sim, mas as nossas atitudes elas começam a transmitir essa graça também. Então as pessoas olham para nós, olham para o jeito que nós agimos, o jeito que nós nos portamos, nós falamos, e elas passam a ver em nós Jesus Cristo. E é isso que vai alcançar todos os povos da terra, quando nós verdadeiramente deixamos que a graça faça a mudança e que nós sejamos verdadeiramente a pregação que nós fazemos. E quando nós temos esse pensamento de deixar que o amor de Deus nos alcance e nos mude, a obediência deixa de ser um sacrifício. Deus ele nos amou primeiro, ele nos amou com amor que foi sacrificial, que enviou o seu único filho. Então, quando nós entendemos esse amor e deixamos que esse amor nos mude, nós passamos a ver fazer a vontade de Deus como algo que é bom para o nosso coração. Eu não estou acostumada com esse negócio de ter microfone na roupa. Estou me sentindo muito importante. Mas Deus nos amou primeiro. E quando nós deixamos que esse amor nos alcance, nós não passa mais a ser esse viés de pensar que, não, o Velho Testamento é velho, não é mais a lei, agora é o Novo Testamento. Como se o Deus do Antigo Testamento e do Novo fosse diferente. E não. A lei também foi uma demonstração da graça de Deus. Ele enviou sua lei ao seu povo para que o povo soubesse como deve agir, como deve caminhar. O povo de Israel, claro, desviou da palavra de Deus muitas vezes, quebrou a cara muitas vezes. Qualquer semelhança com o tempo presente não era coincidência. Mas a questão é, Deus enviou sua lei a seu povo para dar a eles um caminho para onde seguir. Um alvo. Quando a graça veio, Jesus rasgou o véu, a lei não passou a ser uma coisa ultrapassada. Não, ela parou de ser algo para a nossa condenação, mas o Deus não mudou. Que nem Tali falou aqui sobre a historinha de que o filho adolescente quer muito dirigir, mas só tem 15 anos de idade. E aí quando alcança 18, aí sim ela tira a carteira e pode dirigir. Talita não mudou. O que mudou foi o tempo. Então o Deus não mudou. A graça nos alcançou, não deixou de ser o Deus do Antigo Testamento e do Novo como se fosse uma disparidade entre um outro. Não, eles caminham juntos, lado a lado. E Deus, ele foi tão amoroso para conosco que ele enviou Jesus para nos mostrar exatamente como ele quer que nós agimos. Nos mostrar como que é o verdadeiro jeito de andar que vai agradá-lo. E nós fazemos isso com amor no coração, porque agradar a Deus e fazer aquilo que ele quer para nós é um prazer que nós temos. Nos traz alegria agradar o coração de Deus. E isso também é um efeito da graça quando ela nos alcança e nos transforma. Mas também nós temos que ter muito cuidado para nós não olharmos para essas atitudes, essas diretrizes que nós temos e quando nós as seguimos, nós começarmos a achar que isso nos faz justo. Como se as nossas ações, o que nós fazemos, nossa obediência fosse aquilo que faz com que Deus nos ame. Efésios 2, 8 e 9, ele vai falar disso. É um dos muitos textos no Novo Testamento que vai falar disso. Porque Deus, ele conhecia a sua criação. O Deus
todo-poderoso, onisciente, ele sabia que o ser humano ia ter a tendência de cair no orgulho. E em diversas instâncias no Novo Testamento, ele vai falar que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido, que no reino de Deus o maior é o menor, para justamente nos lembrar, bater muito na tecla, que o orgulho não tem espaço no reino de Deus. E Efésios vai dizer, 8, isso aí. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Então, a graça, ela nos alcança. E o significado de graça é literalmente isso. Um favor imerecido. Então, nós temos que ter essa consciência. Não há nada que nós façamos ou deixemos de fazer que pode aumentar ou diminuir o amor e a graça de Deus por nós. Ele não é um Deus que pode mudar e muito menos mudar por nós, insignificantes como somos. Deus, ele é eterno e ele não vai mudar. E a graça que nos salvou, ela não depende do que nós fazemos. E quando nós agimos de certa forma, pensando justamente nessa questão de querermos agradar a Deus, nós não fazemos por um pensamento de que essa ação em si vai nos tornar justos. Não, Deus, ele vai olhar para o nosso coração antes de qualquer coisa. Ele vai olhar para o intento do nosso coração. Então não adianta nada você vir para a igreja em todos os cultos e você ajuda os pobres e você dá o dízimo e faz tudo que está na palavra de Deus de forma correta, se o seu coração não está verdadeiramente naquilo. Em uma das lições da IBD dos jovens, a gente falou, você tem que ser uma pessoa hospitaleira antes de praticar a hospitalidade. É só o termo que ele usou, mas o significado da frase é, antes de você fazer qualquer coisa, de ter uma ação correta diante de Deus, o seu coração tem que estar naquilo. Começa aqui dentro. Deus, ele não vai se impressionar com o que você está fazendo, sendo que ele conhece o seu coração. E se o seu intento não for verdadeiro, para ele não adianta. Ele não quer, como a gente leu no primeiro texto de Samuel, ele não quer sacrifício. O prazer de Deus em nós não está na ação, está em nós, na nossa obediência, no nosso coração, no jeito que nós verdadeiramente olhamos. E isso vem para nós por meio da graça. Então, nós temos que, verdadeiramente, a cada dia, estarmos buscando a Deus e pedindo a Ele misericórdia, para que nós não caiamos nessa armadilha de achar que, porque estamos aqui todo domingo, toda quarta-feira, porque ajudamos isso e aquilo, somos justos. Não. O que nós fazemos é uma consequência do amor de Deus. Tem uma frase de C.S. Lewis que vai falar muito bem disso. Deus não nos ama porque somos bons, mas Ele nos faz bons porque nos ama. Da mesma forma que um telhado não atrai o sol porque é brilhante, mas torna-se brilhante quando o sol reflete sobre ele. Nós não somos bons em nós mesmos. O pecado veio ao mundo e nos separou, nos destituiu da graça de Deus, da glória de Deus. E somente por meio da graça é que nós podemos voltar a alcançar esse favor do Senhor. Não vem de nós, não depende do que façamos. Literalmente vem dele. Inclusive até a fé, sem a qual nenhum de nós podemos agradar a Deus, é um dom que Ele nos dá. Paulo, na carta aos Filipenses, vai falar, é o Senhor que opera em vocês, tanto querer quanto realizar. É também uma lembrança ao nosso coração de que tudo que nós façamos tudo que nós fazemos depende dele, vem dele. É ele que opera em nós tudo que nós podemos fazer. Não é pelas nossas forças. Nós não somos capazes, em nossa pequenez, de sermos justos. O que nos justifica é o sacrifício vivo de Deus.
Então nós não podemos deixar o orgulho, que é o pecado que realmente, antes de todos os outros, que nos leva a todos os outros, tomar o nosso coração. C.S. Lewis ainda vai falar no livro que eu recomendo a todos, chamado Cristianismo Puro e Simples, que o orgulho nos leva, muitas vezes, a adorar um Deus imaginário. Nós criamos na nossa cabeça um Deus que é capaz de se achar em nós algo muito bom, de olhar para nós e se impressionar. Um Deus para o qual nós podemos virar e falar: tá vendo aí, Deus? Eu vou para todos os cultos, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou incrível. Com certeza Deus me ama mais do que aquele irmãozinho que faltou ao culto da quarta-feira. E isso, claro que não é consciente, mas muitas vezes nós temos isso inconscientemente na nossa cabeça. Nós olhamos para o erro do irmão e nós apontamos o dedo. Às vezes não do lado de fora, mas em nossa cabeça nós estamos pensando: será que ele não sabe que isso está errado? Eu nunca faria algo como aquilo. Então nós gastamos a graça de Deus em nós mesmos e não sobra graça para olhar para os nossos irmãos. E nós não podemos deixar que o orgulho faça isso conosco. Nós não podemos de maneira nenhuma permitir que nós sejamos o tipo de pessoa que olha para o erro do irmão e pensa: não, a justiça de Deus tem que ir sobre ele, a graça tem que ser sobre mim. E isso é algo que, novamente, nós precisamos estar verdadeiramente orando ao Senhor e pedindo que Ele gere em nós um coração puro, um coração que verdadeiramente nos leva a deixar que a graça faça mudança. Nesse mesmo livro do Cristianismo Puro e Simples, ela ainda vai falar que o nosso orgulho ele está em constante guerra com o orgulho do irmão. Então, ninguém ele é orgulhoso porque é bonito, ou porque é inteligente, ou porque é rico, mas porque ele é mais bonito, mais inteligente ou mais rico do que a pessoa ao lado dele. Então, se torna uma competição. E a gente não pode deixar que isso ocorra dentro da igreja, que começa a ser uma competição de quem é mais justo diante de Deus, quem é mais certinho, digamos assim. Que aí o reino de Deus, a nossa família cristã aqui na terra, passa a tornar uma competição, é uma corrida. O alvo é Cristo e quem chega lá primeiro ganha. Primeiro que a gente não vai chegar à estatura do varão perfeito aqui na terra. A gente só vai chegar à estatura de Jesus Cristo na glória, onde nosso corpo vai ser glorificado. A gente não vai ter nem espaço para pensar nessas picuinhas. Aqui na terra a gente está buscando constantemente mudança, não para olhar para o lado do irmão ou outro e falar: não, eu sou melhor do que ele, eu sou mais justo do que ele, mas porque nós olhamos para Deus, para o amor que Deus teve conosco e nós pensamos: eu vou aqui na terra viver uma vida que agrada ao meu Pai, porque Ele me amou tanto e eu tenho que viver de acordo com esse amor, responder esse amor à altura. Quando a gente deixa o orgulho tomar conta do nosso coração, a gente se coloca no pedestal, no nível acima dos outros e está sempre olhando para baixo, como se todas as pessoas ao redor fossem inferiores a nós. E quando nós estamos nessa posição de olhar para baixo, não olhamos para cima. E aí a gente perde a oportunidade de ver o tamanho verdadeiramente de Deus. O quão Deus é incrível e maravilhoso, e onipotente, onipresente, onisciente e incrível. E aí a gente perde também a oportunidade de entender a graça quando a gente entende isso. Esse Deus que é poderoso, maior do que tudo e todos, que segura o universo, os planetas, as estrelas no lugar, dia após dia, por milhões de anos. Esse Deus, Ele escolheu te amar. Mesmo você sendo tão insignificante, tão pequenininho no grande esquema das coisas, mas Ele te amou. E quando nós entendemos que esse Deus que está acima de nós é mais poderoso do que nós, é o nosso Rei, é aquele que deve a cada dia ser verdadeiramente aquele que está no controle das nossas ações, aí a gente vai entender
que esse amor dele, quando nos alcançou, ele nos alcançou para alcançar a outros. Tem uma ilustração, tá? Ali cheguei primeiro. Uma ilustração na EBD dos jovens que deixou a gente embasbacada. A gente ficou vários minutos discutindo. Conta-se que um jovem rapaz matou a sua noiva. E aí, quando foi julgado, ele foi condenado à pena máxima. Anos depois, já homem, depois de ter cumprido sua pena, encontrou com o juiz que lhe deu essa pena e os dois choraram copiosamente durante a celebração da ceia do Senhor. Algumas pessoas foram perguntar para ele: você se arrependeu da pena que deu para ele? Ele: não, dei a ele a pena cabível. E por que está chorando então? É porque aqui, diante da graça de Deus, é o único lugar em que nós somos exatamente a mesma coisa. Por onde eu andar, por mais que eu esteja aposentado, as pessoas olham e falam: lá vai o homem da lei. E ele, por onde andar, as pessoas olham e falam: ali vai o assassino. E nós, muitas vezes, deixamos isso ser verdade no nosso meio. A ilustração traz algo muito extremo, dois paralelos muito extremos. Um homem da justiça que é responsável por fazer a justiça ser verdadeiramente cumprida, e outro que foi contra tudo que a lei fala. E aí a gente olha para os dois e acha que eles são, nossa, nem comparáveis. E diante da graça de Deus, como a ilustração vai falar, não tem isso. Eles são exatamente a mesma coisa. Eles são amados por Deus na mesma intensidade, da mesma maneira. E claro que o exemplo foi um pouco mais extremo, mas muitas vezes a gente pensa isso dentro da igreja com o irmão que tropeça. Às vezes a gente olha para o tropeço do irmão e acha que, nossa, aquilo foi absurdo, aquilo não tem perdão. Às vezes a gente olha para os de lá de fora e pensa: nossa, mas ali não tem perdão. E tem uma música de Casting Crowns que vai falar: o amor nunca conheceu uma causa perdida. Não é porque nós, em nossa visão limitada, humana, falha, olhamos para as pessoas e achamos que aquele ali não tem mais jeito, porque que isso é verdade. Não, a graça e o amor de Deus alcança até aquele que para nós pode parecer um caso perdido. Inclusive, a campanha de missões estaduais, ela trabalha com alguns demográficos e um deles é justamente os presidiários. Para nos mostrar também que a Convenção Batista Baiana está entendendo que essas pessoas são merecedoras do amor de Deus, tanto quanto eu, tanto quanto você. Nós não somos justos porque estamos aqui na igreja e fazemos tudo isso. Eu nasci na igreja. Isso não me faz em momento algum mais perfeita, mais justa, mais merecedora da graça de Deus. Não, a graça de Deus é um favor imerecido. Então nós precisamos começar a verdadeiramente olhar para o mundo, olhar para os outros, olhar para nós mesmos, pelo viés da graça. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então que nós, nessa noite e durante toda a nossa vida, possamos verdadeiramente entender isso. Possamos deixar que o amor de Deus nos alcance, passe por nós e alcance a outros. A graça é um rio, ela flui, ela está viva, ela tem que alcançar o mundo inteiro. E nós temos uma grande comissão de levar esse amor, de levar as boas novas do Senhor Jesus a toda criatura, independente do que nós achamos da tal criatura. Então, que o Senhor Deus possa estar realmente aplicando sua palavra em nossos corações, nos fazendo entender aquilo que Ele quer de nós, para que nós possamos viver uma vida que o agrade, uma vida que verdadeiramente comunique seu amor às outras pessoas. Muito bem, irmãos. Estamos entregues em boas mãos, né? Eu já começo a pensar na aposentação. Que Deus abençoe a vida da Rebeca. Nós tivemos um banquete nessa noite. Tá desde domingo assim, né, irmão? Esses jovens têm nos surpreendido, né? Deus abençoe sua vida. Amém.
e que essa graça você permita que ela, através de você, alcance outras pessoas. Amém. Graças a Deus por isso, irmãos. Os nossos jovens estão caminhando com o Senhor. E o nosso desejo, e precisa ser a nossa oração, interceder por eles. Interceder por eles. Por vezes a gente vê os jovens no banco, não sabe que Deus tem tratado neles. E eu entendo que Deus tem separado um tempo para despertar no coração de jovens, pessoas que se dispõem a Ele a ser um instrumento tremendo, tremendo. Não é o fato de você ter ou não ter um seminário que Deus vai te usar. É necessário, principalmente se você tem a vocação para o ministério público, mas mais do que qualquer coisa, é o seu coração totalmente voltado para o Senhor. Sabe, uma das coisas que eu vejo, Rebeca Nolasco, é que a graça de Deus ela é incompreendida no nosso tempo, porque os cristãos no tempo atual abandonaram Cristo e este crucificado. Este é o grande problema, quando nós simplesmente queremos seguir um Cristo, a nossa expectativa, um Cristo que nós criamos. Só que Paulo diz, o Cristo que eu prego é o Cristo crucificado. E o grande problema da igreja do século XXI é divorciar Cristo da crucificação. Que nós realmente entendamos. Não há como nós vivermos esta vida cristã ignorando a cruz, ignorando Cristo crucificado, porque é a maior expressão da graça. Porque Ele não estava lá por Ele, Ele estava lá por nós, Ele estava lá por mim, Ele estava lá por você. E é isso que deve ser a nossa vida, uma vida constante de comunicação de um Cristo crucificado, mas que está ressurreto, vivo. Que Deus nos ajude, nos abençoe, e nos dê um restante de semana abençoada. Aqueles que nos visitaram nesta noite, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você permita que esta palavra que você ouviu nesta noite possa florescer em seu coração e te despertar a uma vida mais próxima do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Jesus, filho de Davi, obrigado por esta noite. Obrigado porque o Senhor ouviu as nossas orações. E o Senhor diz na tua palavra de que se nós falássemos, o Senhor haveria de nos ouvir. E enquanto nos ouve, nós temos a certeza que as tuas mãos estarão agindo em nosso favor para a glória do teu nome. Obrigado pela tua palavra que nós ouvimos nesta noite, uma vez mais nos despertando a viver uma vida com um enfoque único. O enfoque seja a graça, o Cristo Jesus nas nossas vidas. Tira, Senhor Jesus, dos nossos corações toda a vaidade, todo o orgulho, todo o sacrifício, Senhor Jesus, doentio, mas que nós possamos obedecer ao Senhor, porque o Senhor tem prazer na obediência mais do que no sacrifício. Deus, agradeço o Senhor pela vida da Rebeca Nolasco, que, ó Pai, o Senhor instrumentalizou nesta noite para despertar em nós a fé e uma vida relevante. Senhor, continue usando a vida desta jovem, continue guardando ela, livrando ela de todo tipo de mal, e, ó Deus, que a vida dela continue sendo inspiração para a nossa juventude, Senhor. Deus, eu quero agradecer-te pela igreja que reuniu aqui nesta noite, e agora que nós vamos às nossas casas, a tua boa e doce presença esteja conosco, a mão do Senhor nos protegendo, nos livrando do perigo e do mal, nos concedendo uma noite em paz, uma noite de tranquilidade, de descanso do nosso corpo físico, da nossa mente,
e, acima de tudo, Senhor, uma noite de nós falarmos com o Senhor Deus. Pai, aviva a Tua igreja, ajuda-nos a viver este desejo de conhecer mais o Senhor e prosseguir conhecendo o Senhor. Seu Deus, com aqueles que nos visitaram nesta noite, que o Senhor possa falar com eles, que o Senhor possa guardar os seus corações e que o Senhor possa, ó Deus, revelar-se Salvador a cada um deles, dia após dia. Senhor, seja conosco. Nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, ó Pai, a graça preciosa, maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo e vivo de Deus esteja no nosso meio e em nós hoje e sempre. Amém.